Mas, assim, mesmo não se comunicando muito bem, os dois criaram uma amizade e hoje o velho tá lá. Né? Meu pai Que e ele, legal. super amigos, assim. É uma pessoa que, se meu pai precisar de alguma coisa, eu sei que eu posso ligar pra ele e contar com ele. Que Então é legal. fantástico. Sim. E as pessoas, elas gostam do diferente. Sim. Porque quando eu trabalhava no aeroporto de Guarulhos, foi na época da Copa do Mundo. Eu não falava inglês ainda naquela época. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas chegavam em mim e pediam foto. Eu tirei foto. Eu tô no celular de pessoas de sei lá quantos países no mundo. As pessoas, eu acho que não deve ter negro no país dele. Porque uns caras branco, leite, assim, ó. E fazia assim, foto. Aí eu uniformizado, com crachá, tirando foto com as pessoas. Então, as pessoas, elas falam, nossa, é diferente. Eu acho legal isso também, né? Sim. Então, que show. Nossa, que bom que você teve todo esse respaldo aí no começo. Sim, com certeza. Agora, como é que foi essa sua mudança Cuba-Brasil? Você fala como eu me senti, como foi o processo. Isso, assim, tudo que você quiser e puder falar com relação a como que primeiro era a vida lá e aí Sim. depois a transição pra você vir pra cá. Como é que você veio pra cá? Bom, eu quero sair de Cuba desde que eu tava com 9 anos. Cuba é comunismo, então não vamos entrar em assuntos de política, mas infelizmente, seja pelo motivo que for, tá destruída. O governo destruiu o país lá, um país que é maravilhoso, uma ilha do Caribe, bonita, praias maravilhosas, perfeito para turismo, um porto, né, muito estratégico para os barcos também, muito comércio, mas o governo acabou com tudo aquilo. Né, acabou com o país. Então, a minha tia mora aqui no Brasil já faz uns 30 anos, então ela foi embora quando eu tava com 4 meses, acho que foi uma coisa dessa. E eu sempre via a minha tia quando ela viajava lá pra Cuba, sempre me levava um monte de coisas legais, roupas bonitas, brinquedos, minha avó vinha pra visitar ela, e aí ela viajava, levava coisa pra mim, chocolate, um monte de coisa que não tinha lá. Eu via também as fotos dos lugares, a casa da minha tia, então... Desde aquele momento, aquela influência já estava, né, na minha cabeça. E, além disso, o meu pai viajava por questões de trabalho. Então, eu também via como era a vida em outros países, na Espanha, Bahamas, como fala? Holanda? Holanda. Então, eu via que era, tipo, outro mundo, totalmente diferente, muito mais, com muito mais progresso, muitas coisas, assim, sabe? E eu tive a minha melhor amiga, que morava no apartamento do lado do meu. Ela foi embora para os Estados Unidos, mais ou menos nessa data, aí, quando eu estava com uns 9 anos. Então, eu já tinha esse desejo, desde que eu tenho praticamente consciência de querer viajar, né? E aí, ela foi para os Estados Unidos. E muitas pessoas em Cuba vão para os Estados Unidos. Aliás, ninguém se preocupa se sabe falar inglês ou não, só vai. Sim. Então, ela foi para os Estados Unidos, aí eu via os lugares também, as coisas. Então, aquilo só aumentava o meu desejo de ir embora de Cuba. Só que naquela época não deixavam nem criança sair de Cuba. Nossa. Minha mãe foi vir aqui pela primeira vez para visitar minha tia, eu tava com 6 anos. E aí minha mãe fez todo o trâmite para tentar vir comigo. Ia passar um mês aqui. Aí demoraram. No final das contas, o governo negou a minha saída com ela e argumentou que a senhora Greteu decidiu não viajar. 6 anos. Pois é, minha mãe ficou, meu pai também teve um monte de gasto, mas não deu certo. Aí ela veio sozinha, né, que foi pela primeira vez. Então, em Cuba é desse jeito. Fiquei com mais vontade. Quando eu tinha 16 anos, Cuba liberou isso, tirou esse negócio de ter que pedir autorização para poder sair do país. E aí minha tia já ficou empolgadaça, já foi, fez todo o trâmite, a gente fez o visto e eu vim aqui no Brasil pela primeira vez. Passei 1 mês e meio aqui de férias, mas naquela vez eu não aprendi nada de português, nem me familiarizei, porque para vocês verem a diferença de interesses até, né? Naquele momento eu não precisava aprender a falar português. Primeiro porque eu não ia morar aqui. Segundo, porque as únicas pessoas com quem eu falava era minha tia, minha mãe, porque a gente só estava passeando, viajando, né? Então, não tinha necessidade de falar com ninguém. Quando precisava falar, minha tia que falava. Ou a minha mãe, eu não entendia nada. Então, naquela época, eu não aprendi nada também. Passei 1 mês e meio aqui, fiquei, nossa, deslumbrado, assim, com todas as coisas diferentes, né? E voltei para Cuba. Desde aquele momento,
só aumentou meu desejo de ir embora. Eu já queria, já tinha essa decisão. Um dia eu vou sair daqui, não sei como, nem pra onde, nem Mas eu vou sair. quando, mas eu vou sair daqui. Mas só aumentou, né? Aí teve uma época que eu até comecei a pensar, meu Deus, mais um dia que eu acordo aqui em Cuba de novo. Mais um dia que eu acordo em Cuba, todos os dias. Até que eu falei, não, calma, eu vou parar, porque pelo menos eu tô viva, né? Tem que agradecer que eu tô acordando, não morri. Independente de onde eu estiver, tá com né? saúde, né? Exatamente. Aí eu parei de pensar desse jeito, mas um cheiro de café que me lembrava, um pãozinho. Ai, meu Deus, aquela vontade de sair de novo. E aí eu tive com 18 anos meu primeiro filho. Não esperava, o segundo foi com 21, esperava menos ainda. Tudo lá em Cuba. Tudo em Cuba, né? Tive... o pai do meu primeiro filho foi embora quando ele tava com 8 meses só, então foi uma coisa difícil pra mim de superar, também não esperava. Depois conheci o que é o pai do mais novo também. Também o relacionamento não deu certo. Mas Deus estava preparando o homem perfeito aqui pra mim. Que lindo. Então, assim, eu tive meus 2 filhos e eu comecei a fazer minha vida lá, veio a pandemia, tudo tranquilo, sempre procurando alguma forma que tivesse de sair, mas já com 2 filhos é mais complicado, né? Ainda mais sozinha, com 2 crianças pequenas, não é fácil assim ir de um país para outro. Eu nem pensava muito nisso, só procurava, mas era muito caro. Em Cuba é difícil de juntar dinheiro, porque imagina, um salário é tipo uns $20 por mês. Por mês? 100 reais. É tipo Não, isso. 120 hoje, basicamente isso, né? Você já tinha alguma família aqui? Desculpa. Minha tia tava aqui. A sua tia já estava aqui. Meus tios, ela é casada com meu tio, então eles já estão aqui faz uns 30 anos já. Nossa, eu pensei que ia ser mais difícil essa transição que você tá me falando. Até porque nada impedia você ou sua mãe de ter ficado aqui no Brasil. Não, Pedir asilo político. nada impedia. A gente não ficou, você fala quando a gente veio viajar? Isso. Não, a gente não ficou porque na época a gente não sabia como pegar a residência daqui. Não tinha jeito naquela época. Então, naquela época não dava. Minha tia também tinha medo da gente ficar ilegal aqui, sem documentação, não dá pra abrir uma conta, pra arrumar um trabalho complicado, né? Então, não era a ideia, era só visitar mesmo e voltar. Que ano foi isso? Que você veio aqui passar Tava com um mês? 16, faz 11 anos. 11 anos. Nossa, eu achava que era mais fácil entrar aqui no Brasil, né? Agora é mais fácil, mas naquela época não era tão fácil, não era tão simples. Então a gente voltou. Aí quando chegou a pandemia, eu comecei a fazer bolos. Todo mundo me elogiava, abri meu negócio de bolos. Comecei a fazer bolos dentro da minha casa. Ia postar pelo Facebook que eu tava fazendo, falar pros familiares, amigos, enfim. E fui crescendo, assim, rapidíssimo, muito rápido. Foi incrível, eu nunca imaginei que fosse crescer tão rápido assim. Veio o Dia das Mães, eu já não dava mais conta de fazer, não tinha mais tempo. A pessoa me falava, mas pelo menos eu sou gente, não dá. Não consigo fazer nenhum docinho a mais, não tenho mais tempo. Explodi, graças a Deus, de vender. E nesse meio tempo ali, minha tia conseguiu fazer os trâmites da minha mãe e por ser irmã dela e tudo mais, ela conseguiu trazer a minha mãe metade do ano e fez a papelada, tudo. Minha mãe pegou a residência daqui. Pra ela poder trazer eu com os meninos, ela ia precisar ter já a cidadania. Porque como residente, ela não consegue fazer a reunificação familiar. Porque ela foi chamada pela minha tia. Como ela foi chamada, ela não consegue chamar ninguém como residente. Então, tinha que esperar a cidadania. A naturalização demora 5 anos para fazer, né? 4 para começar a solicitar e mais 1 aí para completar a papelada toda. Demora. Então, esse era o plano. Ela foi embora de Cuba super triste, falando, não vou, sei lá, nem quando que eu vou ver vocês de novo, os netos vai estar grandes já, não sei o quê. Mas era o jeito, né? Porque a situação em Cuba tá cada vez mais difícil. E hoje em dia tá triste. Infelizmente, ainda tenho meu pai lá. Felizmente porque tá vivo, mas infelizmente porque tá lá. Né? Então, ainda tenho meu pai lá, meus irmãos, meus sobrinhos. Ah, tem muita gente lá. Mas as pessoas que estão lá, elas querem sair. Querem, mas não é tão fácil.